Obrigada, Reginaldo. Obrigada aí pela apresentação tão amorosa, tão gentil. E vamos embora agora, galera. Eu sei que uma manhã cheia de informação, mas eu vou tentar aqui ser leve, apesar do assunto ser hard, né? Complicado. Eu vou aqui compartilhar minha tela e gostaria que vocês ficassem atentos. Eu não fiz muitos slides, fiz poucos, justamente para que a gente pudesse entender esse tópico de uma maneira como não propriamente só técnico, mas fazermos uma discussão, fazermos uma abordagem dele nos desafios que ele traz. Então, queridos colegas, a maioria de vocês é da área fiscal, então se você não trabalha numa empresa do setor financeiro ou do setor de plano de saúde, talvez você não esteja completamente a par desse assunto, mas mesmo assim, esse assunto é de extrema importância para todos nós da área fiscal, todos nós. E quem não é também, porque nós estamos falando de uma estrutura monstro que o governo está empurrando para nós. Vamos ver? Beleza, então apertem os cintos e vamos lá. Vamos começar a falar de algo que cá para nós você já está careca de saber. Careca de saber. Que o Brasil é o campeão em complexidade tributária. Você vai falar para mim, Melice, me conta uma novidade. Verdade. Não é novidade nenhuma. É que agora nós temos como comprovar isso através de uma pesquisa, de um estudo feito por uma universidade alemã, que é a Universidade de Munique, em que ela apontou que o Brasil realmente é campeão em complexidade dos 100 países em que se fazem mais negócios no planeta. Meu Deus do céu! Então, por que é importante saber isso? Porque nós já temos hoje, um sistema em que é louco, é difícil lidar com o que a gente já tem. Nós já temos uma situação bastante louca. Então, a tendência agora, pelo menos é o que os empresários pensam, os donos de negócio, o que eles pensam? Poxa, vamos dar uma melhorada, então? A gente tem que pressionar o governo para que, no mínimo, não piore a complexidade, no mínimo estanque. Então, dá uma pausa aí, né? Mantém o negócio, mantém meio que as regras, para que a gente consiga, no mínimo, planejar alguma coisa. E realmente essa era a expectativa dos empresários, inclusive com a reforma tributária. Veja que esses dados aí não está no slide, mas se você quiser, você está vendo que tem um link embaixo da fonte. Se você for fazer a pesquisa, você vai ver que esse estudo foi feito antes da pandemia. Antes. Então, antes da pandemia, nós já éramos campeões de complexidade tributária. O que eles levaram em conta para esse cenário? Eles levaram em conta essa outra informação que você está vendo aí na sua tela. Qual é essa outra informação? É de que nós temos, na média, todos os dias, 46 novas alterações de lei por dia útil. Eu não sei se a gente, de área fiscal, consegue falar isso para outros. Mas o que eu percebo, galera, não sei, muitos de vocês são alunos da live, então são alunos que têm aula comigo em alguns dos MBAs, dos workshops. É, Você já informou isso para o seu gestor? Porque o seu gestor, talvez, nos pressione bastante sobre fazer cálculos corretos, sobre dar a informação a ele de forma mais rápida, sobre acertar as previsões, projeções de gastos fiscais. Mas será que a gente já informou o cara que a lei muda 46 vezes por dia? Será que a gente já informou o cara que você está fazendo o trabalho hoje? E amanhã surge uma lei dizendo: ah, sabe o que é? Não é do jeito que você está fazendo. Ó, agora você vai mudar isso, agora você vai pôr essa alíquota, agora você vai mexer isso na base. Você já falou isso para o seu gestor, mas não falar de um jeito que enche o saco dele, mas peça um tempo para falar para ele. Eu gostaria de mostrar para você 3 ou 4 desafios que nós temos para que nós possamos buscar uma solução. Então, essa parte da complexidade, ela foi levada em conta naquele estudo que a gente viu no slide passado. E aí, quando a gente pensa nisso, o que vem à cabeça da maioria das pessoas
empresários e até de vocês da área fiscal. Ah, o pior desses tributos é o ICMS, não é o que você pensou aí? Eu tenho certeza que você pensou isso. Se você não pensou, depois você pode ir lá no meu LinkedIn falar: Ah, Melice, né? Você errou. Eu não pensei isso, não. Mas a maioria pensaria isso. CMS é o pior. Olha, realmente o ICMS é o pior. Mas cá para nós, o ISS está começando a roubar esse lugar com classe. Com classe. A gente às vezes não dá tanta importância para o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, porque a gente entende que ele parece ser mais simples, afinal de contas é pegar o serviço vezes a alíquota, né? Qual a dificuldade nisso, né? A dificuldade do ISS é a guerra fiscal, que assim como os estados têm uma guerra fiscal, os municípios também. E vocês viram aqui, até na palestra anterior, né, a briga entre municípios e estados por causa de cada tipo de operação. Mas além dessa briga fiscal entre estados e município, os próprios municípios brigam entre si. Ok, beleza. Mas isso está atingindo um tamanho absurdo. E aí, a gente começa a pensar, você que tem alguns anos na área fiscal, você pode pensar o seguinte: você já deve ter visto na sua carreira tentativas do governo, você já não viu? Tentativas para tentar diminuir essa guerra, né? Então, por exemplo, na importação para os estados, né? Para acabar a guerra dos portos, o governo colocou lá uma alíquota para importação. Ele tentou normatizar, ele tenta fazer convênios, blá, blá, blá. Para os municípios, o governo também teve algumas tentativas de acabar com essa guerra fiscal. Está vendo esse slide que eu estou mostrando? Foram tentativas de fazer essa guerra dar uma acalmada. Então, quais foram essas tentativas? Bom, a primeira tentativa foi a Lei Complementar 116, que, na minha opinião, não sei se vocês compartilham comigo, é a lei mais fácil de se ler. É uma lei fácil de ler, na minha opinião, perto das que a gente está acostumada, né, galera? Né? Também não estou falando isso perto de um livro, por exemplo, sobre um livro do Dan Brown, né? Socorro. Mas a hora que você lê uma lei complementar 116, perto das outras leis, a gente fala: olha, essa daqui eu consigo entender de primeira. Então, foi uma tentativa do legislador, do governo federal, dos entes, melhorarem essa guerra, porque ele dizia, ele dava uma quantidade de serviços e dizia que a regra era a sede do prestador, ou melhor, a regra era onde o serviço é prestado, mas aí tinha exceções. A 157 já mudou. A sede passou a ser a regra, com exceções. Mas aí você vai falar, pô, Melissa, mas eles mudaram a regra entre uma lei e outra, como é que eles podem ter facilitado a vida? Facilitaram no seguinte: houve uma tentativa de colocar ali as exceções. Então, isso aqui, eles delimitaram dois campos de incidência. Então, um muito claro, né, de onde o serviço é prestado, é ali que você vai pagar o imposto. Outra de aonde está sediada a empresa, e é ali que você vai pagar o imposto. E aí há a lista de serviços, ou seja, essas duas leis, elas tentaram, na medida do possível, melhorar um pouco o clima de inimizade que havia entre os entes. Melhorou? Não. Por quê? Porque hoje se judicializa demais, já há muito tempo. A palestra passada deu um exemplo, a questão de tecnologia, uma coisa que divide muito, novos negócios e até negócios antigos, né? Então, existe uma judicialização muito grande. E aí nós ficamos sabendo que o governo começaria a fazer uma nova lei, a Lei 175, que foi publicada no ano passado. Qual era a nossa expectativa? Que fosse uma lei que melhorasse um pouquinho o ambiente para a questão do ISS, porque depois que foi surgir essas leis, o clima ficou pior, as brigas judiciais ficaram maiores. E aí, galera, acho que uma das coisas que vocês sabem que também piora muito o ISS, a dificuldade dele, é aquele cadastro de empresas que começou lá com o prefeito José Serra, da cidade de São Paulo, há uns 10, 15 anos atrás. Aí você que é novinho vai falar, não é da minha época, vou fingir que eu não estou ouvindo isso, né?
porque, enfim, né, eu amo quando o aluno fala, não é da minha época, né, me sinto, né, bem, que legal. Mas, enfim, filho, você está lidando com isso, essa invenção fantástica que é o CEPOM, que é o Cadastro de Empresas de Outros Municípios. Então, isso alimentou a guerra fiscal, porque faz com que uma empresa, antes de prestar um serviço, ela tenha que ver qual é o tratamento que existe naquele município, se ela precisa ficar avisando a prefeitura, ó, eu vou vir prestar serviço no seu município, veja bem, olha, é um serviço que eu não vou ter que pagar para você, então deixa eu cadastrar aqui. Aí tem município que não exige, tem município que exige, os municípios que exigem têm regras diferentes, virou uma bagunça. Como você sabe, ou como você deveria saber, tá uma bagunça. Então, quando veio a 175, quando estava sendo projetada essa nova lei, imaginávamos que fosse para o nosso bem, né? Ah, Melissa é muito otimista, mas precisava de alguma coisa, pelo menos, para dar uma estabilizada. Mas, como diz a lei de Murphy, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Murphy não era da área fiscal, era engenheiro, mas provavelmente ele conhecia a área fiscal brasileira, não é possível que não, porque ele disse isso e é verdade, nada é tão ruim que não possa piorar. E aí, já começamos a ouvir que essa nova lei faria alguns ajustes muito significativos para empresas de alguns setores, como você está vendo no slide, empresas de administração de fundos, cartões de débito e crédito, principalmente empresas que são as bandeiras, né? Veja bem, bandeiras, elas operacionalizam as operações de débito e crédito via cartão, né? Consórcios, administração de carteiras de clientes, planos de saúde, alguns setores iam ser impactados com essa nova lei. Então, já ficamos preocupados. Mas aí, o que essa lei trouxe? Antes dessa lei ser publicada, eu acho que aluno, colega, profissa, que nós estamos aqui, caros colegas da área fiscal, eu acho que você vai concordar comigo que quando surgiram os SPEDs, as EFDs, essas declarações fiscais que a gente faz, sabe? Esses reportes para o fisco que tem 50 mil códigos, sabe? Essas declarações que a gente manda para os governos, né? A gente xingava pra caramba cada vez que surgiu uma nova, a gente se lascou para fazer todas elas, implantá-las, a gente apanha até hoje. Mas acho que você vai concordar comigo que a gente dizia assim, veja se você se identifica comigo. Ah, então, depois disso tudo, vai ser bom. Por que vai ser bom? Porque a gente já vai ter tudo automatizado, né, meu? Não vou precisar ficar fazendo nada na mão. A ideia agora é fazer a coisa andar. E a minha expectativa, diga se você se identifica, né? A minha expectativa é que o governo um dia vai chegar num nível de maturidade que ele vai estruturar um grande SPED no Brasil inteiro de serviços. Você pensou nisso ou não? Pensou, não pensou? A maioria de nós pensou. A maioria de nós pensou. O governo lançou essas digitalizações de obrigação para o setor, para as empresas, em âmbito federal, beleza, e em âmbito estadual, né? Cada estado tem a sua estrutura de códigos, de layouts dessa declaração do ISS. Então, o que a gente pensava? O governo vai fazer a mesma coisa para o ISS. Isso envolve parametrizar algo único para quase 6 mil cidades. Então, a gente apanha com essas escriturações fiscais, pensando que um dia, e está perto, o governo vai parametrizar isso no Brasil inteiro, todas as cidades, e aí, quando a gente conseguir aderir ao layout do governo nisso, pô, que maravilha, o serviço fiscal vai ficar bem melhor. A gente vai conseguir analisar e não apenas ser preenchedor de guia, de declaração. Você pensou isso? Eu também. E aí veio a notícia, a 175 vai falar disso. Beleza? E foi isso que aconteceu? Foi. Mas eu queria que você prestasse atenção, embora eu também odeio ler lei, mas eu vou ler com você para que você ou dê risada, ou vá para o banheiro vomitar, ou para que você fale, vou ganhar grana com isso, né? Porque alguma alternativa a gente tem que ter.
Veja o texto. No seu artigo 2 dessa lei complementar 175, olha que linda a lei. O ISS devido em razão do serviço, blá, 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 o ISS, certo? Será apurado pelo contribuinte e declarado por meio de sistema eletrônico de padrão unificado em todo o território nacional. Uhul! Vamos ter um padrão unificado. Que delícia! Vem em mim que eu quero. Aí vem como vai ser. Parágrafo 1. O sistema eletrônico de padrão unificado que trata o caput, ou seja, esse sistema aí, filho, esse layout, esse esquema, olha aí, será desenvolvido pelo contribuinte. Leia-se você, contribuinte, individualmente, putz, ou em conjunto com outros contribuintes, sujeitos às disposições dessa lei complementar. Quer dizer, filho, acha o seu grupinho e se vira. É você que vai fazer, não sou eu. Então, nós vamos ter um sistema unificado. É você que vai fazer. E ainda diz, vai ser, e seguirá layouts, quer dizer, mas do jeito que você quer, filho, acorda. Você só vai fazer. Quem vai dizer como funciona sou eu. E aí o governo diz, seguirá layouts e padrões definidos pelo Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISS, ou seja, eu criei um grupo aqui que vai dizer para você o que você tem que fazer. Ah, entendi. Quer dizer que aquela trabalheira dos infernos que eu achava que seria desenvolvida, assim como foi desenvolvido os SPEDs, estaduais e federais, vai ser feita por mim agora, envolvendo quase 6.000 cidades. É. Ah, que legal. Aí o parágrafo segundo, assim, vai dar mais detalhes ainda para você ficar feliz. Só que não. O contribuinte, vulgo você, deverá franquear aos municípios e ao Distrito Federal, quer dizer, você vai conceder para o fisco acesso mensal e gratuito. Acesso mensal e gratuito ao sistema eletrônico de padrão unificado usado para cumprimento da obrigação. Quer dizer, filho, eu vou dizer como tem que funcionar. Você se vira para fazer, sozinho ou junto com o grupinho que eu estou designando aqui, que eu estou escolhendo para fazer. E assim, quando estiver pronto, filho, aliás, sou eu que digo como funciona, então, depois que tiver tudo bonitinho, certinho, então aí você me manda a senha, tá? Você me manda a senha, me manda o link, não cobre por isso, óbvio, né? Eu sou fisco, hello, então se vira. Ah, cá para nós. Por favor, pense um pouco. Você se chocou com isso? Se você já sabia, você se chocou quando soube? Se você não se chocou, de verdade, toma cuidado, porque o nosso senso crítico, como profissionais fiscais, está sendo esmagado por causa dessas aberrações. E a gente está fazendo, a gente está ficando que nem, sabe, músculo calejado, não sente mais nada. Eu não estou brincando. Esse tipo de coisa aqui, citando isso para o empresário, ele vai querer fugir do país na hora, porque isso é uma aberração. É uma aberração. Pomerice, qual seria a sua sugestão? Bom, primeiro, não enfiar a goela abaixo essa obrigação para os contribuintes. Segundo, dá tempo para fazer um sistema como esse. E terceiro, não adianta a gente fazer um negócio desse sem primeiro ter uma iniciativa de reforma que ajustasse ao mínimo possível alguma coisa entre os municípios. Mas, infelizmente, a gente não tem poder para isso. Você, profissional fiscal, assim como eu, a gente tem que se adaptar a essas tranqueiras, não é? Mas aí é que envolve o senso crítico da gente saber explicar isso para o gestor, para o acionista, para o nosso diretor. Porque provavelmente eles não sabem de aberrações como essa. Não sabem, a maioria não sabe. E isso não tem o devido destaque. Não tem. Covid hoje está dominando os jornais, não se fala quase de tributos. E quando fala, fala daquela reforma tributária, que provavelmente vocês ouviram aqui no nosso encontro, ela vai ser mais maquiagem do que outra coisa.
Mas por que isso é tão sério? Por que essa lei é tão séria? Porque, na prática, ela está criando uma terceira regra de incidência. Melice, tem certeza? Sim! Porque hoje nós já. Hoje não, né? Até o 157, a gente tinha duas regras, que é ou o serviço é pago no local da execução, aonde ele é prestado, ou onde a empresa está sediada, certo? Agora não, agora essa lei está possibilitando o ISS ser cobrado onde está o cliente. Como assim, Melissa? Pense no seguinte, no caso de uma bandeira de cartão de crédito, uma bandeira. Então a empresa tem sede, sei lá, em São Paulo, a operação vai ser feita em Poá. Então, São Paulo ou Poá que deveriam receber aí o ISS. Mas aí a maquininha tem que ser deslocada até Suzano, a maquininha lá do cartão, né? Porque o financeiro fica lá. Ah, porque o cliente está lá. Ah, porque, enfim, é lá que está sendo processadas as contas desse projeto. Então, aí se desloca o pagamento para Suzano, onde está o cliente. Então, veja como é uma terceira regra, porque conforme. Aí o cliente passa o cartão de crédito na maquininha, o que está acontecendo? Ele está em Suzano, a comissão, ele está ali por alguma razão, tem um escritório ali, sei lá. A comissão do cartão de crédito, a comissão de viabilizar esse meio de pagamento está em Suzano. Suzano vai receber esse imposto. Ah, mas como? A cidade está em São Paulo, o serviço foi feito em Poá, mas Suzano vai entrar na briga. E São Paulo vai entrar na briga também, porque São Paulo diz: espera aí, mas a sede da bandeira de cartão de crédito está aqui. Sou eu que viabilizo as operações. O servidor está aqui, ou as pessoas estão aqui, ou a inteligência está aqui, a administração está aqui. Aí vem a 175 e fala: dane-se. Mas não fala isso para todos os serviços, fala para alguns. Vocês estão entendendo a arapuca que isso aqui é? Arapuca. E essa arapuca fica pior ainda quando a gente pensa o seguinte, né? Vamos desenhar o tamanho da encrenca que nós estamos falando? Nós estamos falando de um sistema que tem que interligar mais de 5.500 cidades, certo? Então, essas operadoras de cartão de crédito, vamos usar as operadoras de cartão de crédito como exemplo. O que elas têm que fazer? Elas vão ter que desenvolver um sistema em que elas consigam calcular o imposto em mais de 5.500 cidades. O que quer dizer isso? Que ela tem que atender esse sistema a mais de 5.500 regulamentos. Porque cada cidade codifica o serviço de um jeito, cada cidade coloca a base de cálculo que quer, cada cidade coloca as regras dela de ampliação, redução de base, de códigos e recolhimentos na data que ela quer. Como é que um sistema vai fazer uma parametrização dessa para reporte em formato único? Outra coisa, guias de recolhimento, cada uma tem um desenho diferente. E cá para nós, tem prefeituras que nem desenho tem prefeitura que tem site na internet, mas não tem a prefeitura automatizada. Você vai lá no balcão e fala, eu quero a lei do ISS, os caras vão falar assim para você, te juro. Faz pouco tempo que eu vi isso. Ele vai falar, ô dona, eu tenho que imprimir aqui, ó, 50 centavos a folha, tá? E aí, como é que você vai ligar isso no sistema? Como? Como que você faz? Como é que você liga isso? Outra coisa, meios de reporte fiscal. Tem prefeituras que já têm sistemas de ISS integrados. Você, profissional fiscal que lida com ISS, você sabe disso. Tem cidade que desenvolveu seu próprio sistema, tem outras que têm prestadores de serviço. Nós estamos falando aí de vários prestadores de serviço trabalhando nisso. E aí, como é que a gente vai conseguir, além do layout que a prefeitura quer, nos adequar aos que os prestadores de serviço fazem? Porque uma prefeitura tem liberdade de romper contrato com o prestador, pegar outro, e aí, conforme vai mudando os prestadores no meio do caminho, o trabalho que você está fazendo vai mudar ou não? E aí, é complexo ou não? E outra coisa, encargos moratórios. Socorro! Como se eu falhar em declarar o imposto numa dessas cidades, qual é o gasto que isso vai me dar? Resposta: depende.
Tem prefeitura que estipula 1% de multa, tem prefeitura que estabelece 100%. Melhinte, isso acontece, posse acontece. Eu não sei se tem alguém de vocês aqui, por exemplo, da prefeitura de Belém do Pará. Eu não sei como está hoje, mas até 1 ano, 2 atrás, o que acontecia? Até essa época, pelo menos eu lidei com isso dessa maneira. Eu tive um imposto em atraso lá em Belém do Pará, quando chegou lá, era 100% de multa. 100% de multa. E 100% a multa de atraso, 100% a multa é de ofício. Uau! Uau! Tem direito de fazer isso? Tem, porque é o governo de lá, eles têm essa prerrogativa, eles podem. Ah, não é justo, aí é outra coisa, mas eles podem fazer isso. Já em outras cidades é o quê? 1% de multa? 10% de multa? 5%? Como é que você vai enfiar tudo num sistema? E como você vai colocar isso de uma maneira em que você consiga administrar isso o país inteiro? Eu não sei você, mas eu acho que quem é empresário de prestador de serviço nesse país deveria ver isso como o manicômio dos manicômios. E aí, qual é a nossa maior ponderação? Nesse último slide que eu queria que ficasse para vocês. Qual é a nossa maior ponderação? Se você já sabia disso ou não sabia, não importa. O que importa é o seguinte: vamos fazer uma ponderação das consequências que essa lei está trazendo. Essa lei está impactando todo o país em pelo menos 3 aspectos. 3 aspectos. O primeiro, precificação. O que é precificação? Quanto vai custar isso e quem vai pagar? Então, essas empresas, elas não vão desenvolver esse monstro tirando dinheiro do próprio bolso e assumindo isso como seu. Nós estamos no mundo dos negócios. E se você pegar um PNL ou uma DRE, o que você vai ver? Existe a linha lá de custeio. Então, tudo aquilo que eu gasto para formar o preço do meu produto ou do meu serviço, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou arcar com isso ou vou repassar para o cliente? Nos impostos, eles geralmente são repassados para o cliente, até porque são tributos de consumo. Pois bem, nós estamos falando de uma estrutura de tributação, que vai mexer com o quê? Operações de consumo, compra, operações de compra, na maioria delas. O que isso vai fazer com a tributação de consumo? Provavelmente aumentar. Não a tributação em si, o gasto indireto. E aí, será que nós podemos esperar maiores gastos para operações de cartão de crédito e débito, plano de saúde, administração de carteira? Podemos? É muito provável. É muito provável. Eu fiz essa mesma palestra no ano passado, assim que saiu a lei para o setor financeiro estava dizendo exatamente isso. Vamos ter que repassar, porque essa tarefa é muito gigante. Muito gigante. Segundo aspecto, complexidade operacional. Bom, não preciso nem explicar como vai ser isso. Você, profissional fiscal, sabe que quando muda um coitado do NCM, ele muda uma alíquota de IPI ou de ICMS, já é um tormento dos infernos para você mudar isso no sistema, não é verdade? Não é um tormento dos infernos? Agora, você imagina fazer essa parametrização em 5.600 regras, prazos, formatos diferentes, de prefeitos que, inclusive, não se bicam, né? Que estão em guerra, você fazer tudo isso num padrão único, às suas custas. Às suas custas. E tudo que você tem na lei é layout de como deve funcionar. Layout, só o layout, desenho do campo, só isso. Ah, como é que vai cruzar a informação? Ah, não sei, filho. Não sei, se vira. Terceiro campo, riscos. Como é que você vai fazer? Vamos supor que você seja, de novo, aí um plano de saúde, uma operação de cartão de débito e crédito. Você vai colocar no balanço ou numa conta de contingência, ou você vai pôr num cálculo à parte qual é a quantidade de multas que você provavelmente vai tomar se você errar nesses reportes, porque você vai errar. Não tem como, você vai ter que errar por um tempo. E aí, que número que você põe? Com qual alíquota?
Com qual percentual de multa, já que cada cidade estipula o seu? E como é que você vai quantificar, então, esse risco, não só de grana que você vai ter que pagar para os municípios na forma de multas, mas também de imagem, né? Concorda? De imagem, porque é o seu nome que vai ser posto ali no projeto. É o seu nome. É o seu nome. E aí, é o nome da sua empresa. Como é que você faz para quantificar isso? Como é que você faz para colocar uma conta minimamente básica num balanço de quando chegar um auditor ou quando o seu acionista dizer, puxa, mas qual é a paulada que eu posso esperar tomar se der BO? Fazer essa conta, cara, eu não sei você, mas ela está arrepiando os cabelos. Hoje, o que está acontecendo? Foi dada uma liminar numa ação coletiva, até anotei o número da ação aqui, 5835. A ação 5835 tem uma liminar que, por enquanto, é uma decisão provisória que está suspendendo os efeitos disso, porque o governo tinha dado mais ou menos de 6 meses para fazer esse sistema. Ai, que legal! Menos de 6 meses, né? Então, essa liminar está segurando a galera. Só que todos estão se movimentando, já tentando parametrizar esse negócio, porque na hora que essa liminar foi cassada, provavelmente ela vai ter que ser cumprida. E aí a minha pergunta para você é: está preparado? Está preparado? Galera, era isso que eu precisava informar vocês. Por favor, prestem atenção na questão de como isso é difícil. Avisem os seus gestores, avisem os que trabalham com vocês, porque, de verdade, isso aqui é um tema que vai nos impactar terrivelmente. Então, por favor, busquem saber e comuniquem os seus gestores a respeito disso. Combinado? Reginaldo, era isso que eu tinha para dizer, Reginaldo. Sensacional, Melissa, muito obrigado. É impressionante a sua capacidade de falar sobre um tema pesado, difícil, complexo, de uma forma leve, né? Isso é muito bom, né? Então, é uma linguagem que realmente a gente consegue digerir muito mais fácil. E isso acho que está só começando, né? Porque entidades econômicas dizem que logo, a prestação de serviços vai superar a venda de mercadorias na economia. Porque hoje é tudo serviço, né? Ninguém compra mais nada, né? Você aluga, se bem que aluguel é discutível, mas às vezes cobra o ISS, então você quer o serviço ao invés de adquirir o produto, né? Então tudo indica que o ISS ainda vai dar muito o que falar. Então, mais uma vez, obrigado, Melissa, nossa coordenadora aqui no curso de MBA, não por acaso, palestra sensacional. E agradecemos você pelo seu tempo aí para participar conosco e com certeza nas próximas você estará conosco novamente. Muito obrigado.